Minha amiga e meu amigo, o Brasil está vivendo dias estranhos em que a nossa democracia foi arrastada para as trevas. Tudo isso sob o governo de esquerda, o governo do PT. O governo que fala em democracia, que fala em liberdade de expressão, que fala em direitos humanos, mas só dá goela para fora. Na prática, defende outras coisas. Esse Brasil que hoje é, inquestionavelmente, e graças ao senhor Lula e à sua corrente de esquerda, o Brasil foi transformado em uma colônia chinesa. Isso é preocupante, é vergonhoso, é lastimável e, lamentavelmente, as pessoas ainda não se deram conta da gravidade dos rumos que tomou o Brasil graças a esse governo e esta ideologia. Por que é que eu estou falando isso, minha amiga e meu amigo? O humorista Léo Lins, em um show realizado no YouTube, fez uma piada a qual foi compreendida como agressão às minorias. Em virtude disso, o Estado o provocou judicialmente. Como consequência, ele foi condenado a 8 anos de cadeia, iniciando a sua pena no regime fechado, a pagar uma multa de 1,5 milhão. Acredite, os senhores, vou repetir: 8 anos de cadeia, regime fechado, iniciando o regime fechado, pagamento de uma multa de 1,5 milhão, mais uma indenização por dano coletivo no valor de 302 mil reais. Tudo por causa de uma piada. Minha amiga e meu amigo, o limite do humor, o limite da comédia é não ter limites. Quem bota limites numa determinada piada, num determinado show, ou num determinado comediante, não é o Estado, é o público. E como bota o limite? Não gostou? Não vai. Pode até criticar, mas não impedir a força que esse fato aconteça. O humor é humor. A piada é piada. Ela tem que ser transgressora, se não for, não tem graça. A piada e o humor não trabalham no lugar comum. Ela trabalha num lugar diferente. Você pode gostar ou não gostar, mas ela, ainda que está em graça, tem que existir. Eu já vi Léo Lins fazendo piada sobre preto. Eu não gostei. Mas ele tem que ter a liberdade de fazê-la. Porque outros gostam. E quem não gosta, simplesmente não contemple. O grande problema é que em toda ditadura, algumas características são marcantes. Queima de livros, prisão de opositores, censura, perseguição aos humoristas. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Agora, senhoras e senhores, a punição é seletiva. Ao Léo Lins, essa pena absurda, como se a justiça não tivesse algo mais importante para fazer. E por que a pena é seletiva? Um humorista sem graça chamado Paulo Vieira, em um evento comemorativo transmitido pela TV Globo, esse Paulo Vieira fez uma piada, vocês vão lembrar, pedindo, desejando a morte do velho da van, como assim é conhecido o empresário Luciano Hang. E aí?
Foi processado? Foi preso? Não. E nem poderia. A questão é que para uns, se trata como um de ferro, de forma exagerada. E outros que fizeram o ato igual, ou até pior, o caso do Paulo Vieira, finge que não vê, trata como piada, trata como gargalhadas. Eu tenho visto que nesses últimos 2 dias, ontem e hoje, para ser mais preciso, alguns poucos humoristas já começaram a vir nas redes sociais fazer críticas a esta decisão, a esta punição, condenação contra o humorista Léo Lins. Demoraram, tá? Demoraram. Mas esses humoristas que a gente está vendo vir às redes sociais não estão vindo defender Léo Lins. Eles estão vindo, sim, se defender, porque sabem que podem ser as próximas vítimas. Sem contar que, se hoje os humoristas vivem essa situação de autocensura, porque tem medo de fazer piada, e censuras advindo do Estado, como sofreu o Léo Lins, é culpa de quem? Dos próprios humoristas, dos próprios comediantes, que apoiaram abertamente, politicamente e ideologicamente esse regime que aí está. Fizeram o L, apoiaram o Lula. E todos sabemos que o comunismo, o socialismo, matriz da qual Lula faz parte, tem ojeriza, é avesso à liberdade de expressão e à comédia, porque a comédia denuncia. A maioria esmagadora desses chamados comediantes tem culpa, tem as digitais deles. Quem não lembra do tal do Fábio Pochá, o bicho mais sem graça do Brasil, defendendo Lula? Gregório do Vivier, aquela senhorinha que pensa que é comediante, mas não tem graça nenhuma. Tata Werneck. Esse bobalhão do Danilo Gentili. Um bobalhão. E tantos outros mais. Cadê o pessoal da Porta dos Fundos? Que além de trazer esse regime de volta, sempre fez o seu trabalho artístico, vamos assim dizer, atacando a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, muito especial nos finais de ano. Cadê? Foram condenados? Não. Foram processados? Não. Foram tratados como um grupo que praticou intolerância religiosa? Não. É humor. É humor. Não foram. E esta gente, as quais eu estou mencionando aqui, são culpadas porque trouxeram esse regime que aí está. O Estado não foi um cidadão que provocou a justiça contra o Léo Lins, não. Não foi um cidadão que se sentiu ofendido, não. Foi o Estado. Senhoras e senhores, eu, sinceramente, eu não acompanho show de humor, nem na televisão, nem no teatro, porque eu não vejo graça nessa geração. Esses caras são muito sem graça, embora acredito que eles têm que ter a liberdade de fazer o que fazem. Eu é que não vou, porque é a forma de eu fazer o meu processo seletivo. Os caras são muito sem graça. Falam muita bobagem. Tem que ter o direito de falar bobagens. Agora, são hipócritas, tá? Hipócritas. Agora, minha amiga e meu amigo, olha só a situação em que o Brasil está vivendo. Hoje o humorista ele não pode falar absolutamente nada. Apesar de que o humorista, quando é bom, ele tira graça da pessoa sem usar palavras. Basta ver que o maior humorista da história da humanidade
fazia cinema mudo, Charlie Chaplin. Mas aí é coisa dos novos tempos. Uma coisa a gente não pode negar. Um camarada igual o Léo Lins lota ginásio, lota centro de convenções. Quem mantém hoje a estrutura dos teatros de pé não são as peças teatrais, não, porque essas são sem graças e tomadas pela ideologia esquerdopata. São verdadeira militância e distante do público comum. O que lota e mantém a estrutura dos teatros são os shows de comédia, sendo ele bom ou ruim, sendo ele correto ou errado. Essa é a realidade. É triste ver que a classe humorística provocou essa situação. E agora está aí, todo mundo tímido, sem saber o que fazer, com medo de falar, ainda que bobagens ou coisas eruditas, estão com medo. Porque o regime, através da sua censura, os encontrou. Ou seja, é a classe artística colhendo aquilo que plantou, a artista do segmento do humor. Quero deixar bem claro, eu não acho, repetir mais uma vez, eu não acho graça nessa geração de humoristas. Eles são apelativos, são sem graças. A única coisa que eu consigo rir não é da piada que eles contam, é da cara de pau deles, da falta de criatividade e achar que são humoristas. O humor tem que existir. É assim em todo mundo civilizado, onde a democracia é verdadeiramente pujante. Não importa se o cara vai falar bobagens. Não importa se o camarada é sem graça. Se tem quem queira, goste e vá, que exista. Repito, a forma de censurar o humor de mau gosto é não assistindo. E não através do instrumento do Estado, calando, processando, multando. Não é por aí. Os humoristas brasileiros precisam tomar vergonha na cara. Já que eles não têm criatividade, que tenha vergonha. E que não abrace alguém que se coloca como inimigo do segmento dos quais fazem parte. Hoje a gente está vendo alguns poucos artistas desse ramo se levantando em favor aparentemente, em favor do Léo Lins. Mas não, é em favor deles. A água já bateu no bigodinho, estão sentindo o desespero. E repito, culpa única, exclusivamente do próprio segmento que ajudou a implantar a ditadura no Brasil e agora está pagando. Como alguém disse um dia, posso não concordar com uma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Assim são com esses humoristas.